O meu nome é Jorge Wilson Daia, sou casado com Sônia Maria Daia. Há 53 anos nós estamos casados, temos 5 anos de namoro e noivado e 53 de casado. Então, a nossa união está há 58 anos. Tem 3 filhos, todos 3 formados. Me deram 6 netos, 2 cada um. Tenho uma bisneta. Graças a um bom Deus, esse Deus que sempre me protegeu, e eu não sabia que Ele me protegia tanto, portanto eu fui escolhido por Ele, né? Então Ele me deu essa família, Ele me deu esse presente, porque Deus dá o melhor presente que Ele tem para as pessoas. As pessoas, quando eu falo, às vezes as pessoas não acreditam, porque elas não têm o discernimento do que é Deus. Eu sou do Rio de Janeiro, eu tive me aposentei, tive uma firma, com 2 sócios, e esta firma ela foi assaltada 3 vezes. Na última vez, camaradas, tinham 6 ou 7 pessoas, botaram a arma na minha cabeça, levaram o carro, naquela época, há 26 anos atrás, levaram 33 mil reais, que era para poder pagar as coisas. Eu tinha ido para poder separar o dinheiro e eles levaram o carro, levaram tudo. E nisso eu fui para casa e comecei depois a passar mal e infartei devido a isso. Então, eu botei a firma para vender, os meus sócios não queriam vender a firma, e eu chamei o rapaz que, desde o início que estava conosco, a minha parte valia naquela época uns 60 mil reais. Eu chamei o rapaz e falei para ele: vou te dar minha parte, mas não vou dar dado assim, eu vou te fazer o seguinte: 20 parcelas de 500 reais. Eu vendi por 10 mil reais a minha parte para ele. E fui embora para Viçosa. Com um conhecido lá, ele... vamos fazer um carnaval fora de época. E lá, vou dizer um negócio, não chovia há bastante tempo, muito seco mesmo. Então nós fomos no parque de exposição. Aí fomos lá, contratamos a Antártica, contratamos tudo, botamos 11 barracas e alugamos 3 barracas. E o negócio era quinta, sexta, sábado e domingo. E um conjunto eu fui para poder assinar coisa do conjunto, né? Aí eu fui, era uma casa lá nos fundos assim de um terreno. Eu fui lá e fizemos o contrato do conjunto e tal. Mas quando eu desci, cheguei no portão, algo falou comigo, até então, não sabia quem era. Volta lá e diga: se chover, fica tudo cancelado, coloca no contrato. Eu voltei, né? Falei: vamos botar aqui no contrato, se chover e tal. Falei: não precisa não sei o que. Falei: não. Eu botei do próprio punho. Se chover, fica cancelado, não tem que pagar nada e tal. E assim foi. Na quinta-feira, as 3 barracas. Na sexta-feira, eu falei: pô, Wilson, cadê o resto das barracas? Não vai alugar? Ele falou: não, calma que isso aí vai alugar. Aí, das 3, 2 vieram e desistiram. Aí eu caí em desespero, né? Falei: já estava ruim. E agora eu ainda vou ter que pagar, que naquela época foi 2 mil o conjunto. Então, a banda, né? Aí eu falei: piorou mais o negócio para mim. Aí eu estava com a minha sobrinha, aí eu fui pro carro, sentei dentro do carro, aí a minha sobrinha falou: não, tio, não fica assim não sei o que e tal. Aí de repente dei 3 pancadas assim no volante do carro e falei assim: se Deus existe, faça com que chova isso aqui para acabar com esse negócio. Ó, eu não sei qual foi o tempo, eu não sei se
eu fiquei anestesiado por algo que eu não sei imaginar. Quando eu dei por mim, porque era assim, o parque de exposição é terreno, né? É terra, né? Eu vi que tinha assim umas 20 pessoas, assim mais ou menos, pulando no meio daquela lama, aquele negócio. Meu carro não saía, amassaram até o capô do meu carro para poder tirar, mas choveu da tal maneira e o pessoal anunciou, fica cancelado e tal, cancelaram o coisa. Mas antes disso tudo, tinha um rapaz que ele ficou com câncer numa das pernas. Ele fazia parte da Igreja Batista há 20 anos. E ele foi para o hospital lá e ele amputou a perna embaixo. Até amigo meu e tal. E ele, lá no hospital, tinha uma igreja que ela dava assistência às pessoas dentro do hospital. E eles vieram de Belo Horizonte para Teixeiras, perto de Viçosa, aí onde ele morava. E todo sábado eles vinham 3, 4. E eu, na minha ignorância, né, eu adentrava a casa dele, o pessoal falando de Bíblia, e eu conversava e tal, o pessoal parava. Aí numa das vezes, um deles falou assim, porque eu sou descendente sou neto de árabe, né, e ele também, o Said também era. Então ele falou assim, Deus ainda vai quebrar essa turcaiada toda aí, vai botar de joelho ainda. E passou aquele negócio. E aconteceu isso comigo. Eu cheguei lá no Said e falei, Said, aconteceu isso comigo. Eu falei, Deus, se você existir, e eu vou ser eternamente grato a ti e seguidor seu. Aí ele jogou uma Bíblia logo na minha mão. Aí eu falei, mas como é que abre esse negócio aqui? E nisso eu comecei a coisa. No outro sábado seguinte, eles vieram de Belo Horizonte e eu já estava lá orando. Aí ele falou assim, meu Deus do céu, eu não pensei que Deus era tão rápido assim. A turcaiada está aqui tudo. E assim foi a minha vida, eu comecei a minha vida na igreja assim. Mas a experiência mais profunda que eu tive com Deus foi há 6 anos atrás, quando apareceu um câncer meu de bexiga. Aí fui os médicos aqui e tal, e eles queriam arrancar minha bexiga fora. E aquilo para mim caiu como se caísse um viaduto em cima da minha cabeça, né? E eu me questionava, meu Deus, por quê? Por que isto comigo? Se eu procuro a seguir os teus mandamentos, sou falho, sou homem, sou humano. Mas eu falo, meu Deus, por que isso comigo? Mas falando com os irmãos aqui, orando, os irmãos orando comigo, tal, aquelas coisas todinhas, me dando aquela atenção que é de família, né, dentro da própria igreja. Quando eu estava no leito aqui na Santa Casa, era mais ou menos 00:30, a pastora ligou para lá, passaram o telefone para mim, e ela, vamos fazer uma oração. E começou a fazer a oração. E eu ia fazer uma raspagem de bexiga no dia seguinte. Fez a oração, então. Aí fez a raspagem da bexiga, foi quando eles falaram que teria que arrancar a bexiga fora. E eu vim para cá, fiquei todo desesperado e tal. Aí a irmã Maria fez a oração, foi lá em casa. Ela, a esposa do doutor, eu me esqueci o nome dele, que faz parte aqui da igreja. Elas foram lá em casa, oraram e falou assim, Jorge, vai dar tudo certo, vai dar errado esse negócio seu aí do médico querer fazer a raspagem. E quando eu fui no médico, o médico começou lá, olhou meu exame, olhando de cabeça para baixo e telefonava para saber de como fazer e tal. Eu peguei e falei assim, eu queria ir para Barreto.
Você quer ir para Barreto? Ele passou o coisa e minha filha passou tudo para Barretos e eu fui para Barreto. Chegou lá, minha filha falou assim: doutor, para fazer a reconstituição da bexiga. Ele falou: minha filha, não vamos sofrer antes não, eu estou preocupado com outra coisa. Aí eles arrancaram 17 pedaços da próstata, para fazer o exame da próstata, porque eles achavam que o problema meu estava mais na próstata do que na bexiga. Na próstata não teve nada. Eles fizeram a raspagem de novo e falou: ó, não está enraizada, não está nada, não tem metástase, não tem nada, está tranquilo. E nisso eu comecei a voltar a Barreto de 3 em 3 meses, depois passei de 6 em 6 e de ano em ano. Agora estou de ano em ano, vou em setembro de novo. Já vão 6 anos isso. Eu nunca tomei um remédio, eu nunca fiz uma químio. Isso é coisa de Deus. Com isso, não quero que as pessoas sintam isso dizendo que não procure um médico, porque Deus qualificou o médico para isso. Então vá ao médico, mas faça suas orações, se pega com Deus, porque Deus cura. Deus é o médico dos médicos. O impossível para Deus é só início. Ele gosta das coisas impossíveis. Então as pessoas têm que ir ao médico, mas se pega com Deus. Foi essa a minha experiência profunda com Deus, porque Deus, Ele não larga, Ele não abandona as pessoas. Então eu tenho Deus como a minha meta, a minha estrada. Ela é longa, eu não vejo o final dela, mas eu vou à procura, eu vou ao encontro de Deus. A mensagem que eu queria deixar para as pessoas é o seguinte: nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque profetizar é uma coisa muito séria. Você veja bem a importância da palavra. Eu li um determinado assunto que dizia que numa determinada escola, eles colocaram no pátio 2 vasos de plantas e dividiram uma classe de aluno em 2. Uma delas falando sobre aquela planta, enaltecendo aquela planta de uma tal maneira, e a outra turma desmerecendo a outra planta, falando que não servia para nada. Então, isso foi gravado. E todos os dias colocavam essa gravação diante dessas plantas. Em um determinado momento, uma das plantas ficou bonita, formosa, e a outra planta, ela murchou, definhou e morreu. Então, veja bem a força que tem a palavra. Deus nos deu o dom de profetizar. Então vamos usar a nossa palavra para o bem, profetizando para o bem, de cura, de oração, de que Deus existe, ficar sempre ao lado de Deus, para que nós possamos ser felizes e Deus cuidar de nós. É esta a mensagem que eu dou para vocês. E que se procura Deus, procura a igreja. Você pode ver que hoje as igrejas é que estão atuando juntamente ou paralela ao governo, matando fome, dando carinho, levando a palavra de Deus, recuperando pessoas. Então nós temos que fazer a nossa parte, que é trazer pessoas para Deus, porque senão a nossa vida não terá sentido, porque Deus criou o homem para que o homem enaltecesse a Deus, ia mostrar para o mundo o quanto Deus é importante para nós todos. É essa a mensagem
que eu deixo para vocês. Deus é a primeira coisa que nós temos que procurar. Amém.